Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Mente e Corpo. Hoje vamos falar de um assunto urgente, sério e que precisa ser tratado com toda a atenção. Transtorno da ansiedade na adolescência. E para falar sobre isso, eu trouxe a minha filha, que passou por essa experiência aos 13 anos de idade. E por muitas vezes, nós pais não percebemos os sinais ou não queremos perceber e achamos que é birra, preguiça, que é falta do que fazer. E hoje vamos ter um diálogo aberto entre mãe e filha para trazer consciência para todas as famílias que estão passando por situações parecidas ou iguais. Aqui eu chamo Emily, a minha filha, para compartilhar, tudo que ela viveu há 8 anos atrás. 9 anos. 9 anos atrás. Emily, fala para os nossos espectadores, para quem está assistindo, como foi aos 13 anos de idade, num período que não se falava sobre transtorno da ansiedade, que foi antes da pandemia. Como foi para você? Quais foram os sinais que você olhou e disse, tem alguma coisa errada ou não? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Emily Carvalho, sou filha da doutora, e aos 13 anos eu tive transtorno da ansiedade generalizada. Foi por volta de 2017 que tudo começou e não se falava disso, eu não sabia o que era, as pessoas não sabiam o que era, os familiares, então foi bem mais... Eu acredito que se fosse hoje em dia, teria sido mais fácil. Não foi fácil, porque não era realmente uma coisa falada, então a gente não sabia com o que a gente estava lidando. E eu lembro que apareceram alguns sinais que, assim, não entendi o que era. Era muita... que na época chamavam de preguiça, não tinha vontade de fazer as coisas, mas assim, eu sentia uma vontade de dormir absurda. Pra mim, se eu estivesse dentro do meu quarto dormindo, eu tava ótimo, maravilhosa. Ninguém me chamasse, ninguém me incomodava. Eu tinha muita vontade de dormir, não tinha vontade de sair do quarto, gostava muito de ficar sozinha, isolada. E por muitas vezes eu sentia meu corpo gelar, me tremia muito. E começaram isso antes das crises. Quando começaram as crises, foi algo bem assim, foi realmente um boom, sabe? Foi aquela bomba, a bomba realmente estourou. Tava contando e naquele momento a bomba estourou. E quando eu comecei a ter as crises, tudo que era ruim potencializou 1000 vezes mais, porque as pessoas realmente não entendiam se era problema de saúde, se era parada cardíaca, se era... o que era. Era assim, terrível. E geralmente acontecia na escola, então os meus colegas também não entendiam. Às vezes a gente estava fazendo uma atividade, ia para aula de educação física, ia fazer outra atividade e do nada meu mundo parava e começavam as crises. E eu precisava ser socorrida, precisava me carregarem. Eu não conseguia falar, não escutava o que as pessoas diziam, então era realmente como se eu fosse para outro estado, outro lugar. E era assim, aterrorizante, sabe? Eu lembro que mãe me buscava desesperada na escola. A gente saía no trânsito louca de carro. Ela me levava para o hospital e quando chegava no hospital, sua filha não tem nada. Era sempre a mesma coisa. Sua filha não tem nada, sua filha não tem nada. Então, assim, os sinais de começo foram esses, até vir um boom das crises. E mesmo com crises, eu não sabia o que era aquilo e também as pessoas próximas não tinham noção. Eu lembro que, para mim como mãe, foi muito complicado, porque na época eu não trabalhava na área da saúde mental, eu era empresária, não tinha nada a ver com a área que eu atuo hoje, e Emily começou a ficar diferente, ela começou a realmente ter uns comportamentos diferentes, mas eu achava que era coisa da adolescência, como a maioria de nós pais achamos, que é coisa da adolescência, que ela tá se excluindo, que ela é preguiçosa, e isso aí pra mim era como se fosse normal, até vir as crises, como ela mesmo falou, foram crises assim, realmente bem fortes, bem severas, que ela desfalecia. E Emily, para que mais pessoas entendam, se você lembra, porque há 9 anos atrás, já faz um bom tempo, mas o que passava na sua cabeça quando não tinha resposta de algo tão que te afetava tanto, Porque te afetava muito. E eu lembro que começou você a ter medo de ter crise, ter medo de ir para a escola e evitar ir para a escola. E o que passava na sua cabeça quando tinha as crises e não tinha resposta? Eu pensava que eu tava ficando doida.
Eu pensava que eu tava ficando doida, que eu ia morrer a qualquer momento. Assim, eu não me lembro bem do que eu pensava, mas eu me lembro que era um sentimento terrível, um sentimento de angústia, um sentimento, eu sentia muita tristeza. Eu não entendia por quê. Eu dizia, minha vida é boa, eu tenho uma condição que outras pessoas não têm acesso, eu estudo numa escola boa, eu tenho amigos, eu tenho família, e eu não entendia por que daquilo, por que daqueles sentimentos, daquela vontade só de dormir, por que daquela tristeza, por que daquilo tudo. Então eu não entendia por quê e também não sabia o que era. Então só passava na minha cabeça, eu tô ficando doida, vou endoidar, e o que é que vai ser agora, né? Porque só piorava. Então as questões só pioravam, inclusive... antes das crises, de eu ter crise de ansiedade, eu comecei a ter acompanhamento com um psicólogo. E eu fazia acompanhamento psicológico de 15 dias, e eu sempre estava lá. E todas as vezes que eu ia, era o mesmo assunto. Era aquele mesmo assunto, sobre aquela mesma pessoa, sobre aquela mesma questão. E nada era resolvido. Passava-se 15 dias, eu voltava lá, contava a mesma história, eu estava pior. A angústia piorava, muito choro, chorava muito, e nada se resolvia. Então eu passava na minha cabeça, sim, e agora, o que é que vai ser? Vai cada vez pior, onde é que a gente vai, onde vamos parar, né? Então era isso o que passava na minha cabeça. E como era tudo muito novo, né? Como é muito novo para todas as famílias, né? Eu trabalho com isso diariamente há 6 anos. Trabalho com muitas famílias que têm os seus filhos com transtorno da ansiedade. E é tudo muito novo, principalmente quando vem as crises. Porque não é do dia para a noite. Né? Como ela falou, ela sentia tristeza, sentia angústia, crises de choro. Não foi do dia para a noite. Nós, pais, achamos que é do dia para a noite. Porque muitas vezes a gente está tão no automático que a gente não consegue observar nossos filhos, né? E não percebe o grito de alerta silencioso. Porque também é um comportamento, uma característica de se isolarem, de ficarem mais no quarto. E foi aí que eu comecei a perceber que ela estava estranha, que alguma coisa não estava bem, né? Se isolando demais, querendo ficar muito no quarto, dormindo demais. E daí foi que vieram alguns questionamentos meus. O que é que está acontecendo? Como eu sempre fui, a gente sempre foi muito ligada, né? A gente é muito ligada. Então, eu comecei a observar. Mas se passou um tempo, não foi nos primeiros comportamentos, né? Se passou um tempo até realmente quando veio as crises, eu disse, não, agora o babado ficou pesado, né? O negócio ficou muito sério. Foi quando eu comecei a olhar com outros olhos, principalmente quando ela teve uma crise e chegou no hospital e o médico olhou para mim e disse, sua filha não tem nada. Ela tem transtorno da ansiedade generalizada, leve ela para um psiquiatra. Foi daí que meu chão abriu, né? E eu quase morro. Quase morro. E não sei se você lembra desse episódio, né? Que foi bem desesperador pra gente, por ser ela muito nova, por ser tudo muito novo, e um diagnóstico assim numa emergência. E daí começou a busca, né, por uma solução. E daí, depois desse diagnóstico, depois que a gente teve realmente o que era, né? Não, é transtorno da ansiedade generalizada. Para você, como adolescente de 13 anos, mudou alguma coisa? Você se percebeu de alguma forma? O que aconteceu? Eu não tinha muita noção. Assim, quando a gente tem 13, 14 anos, a gente tem muita noção de nada, sabe? A gente não entende de gravidade, a gente não entende muito o que aquilo vai levar. Então, hoje eu vejo com olhos totalmente diferentes daquela época. Eu lembro que naquela época, na emergência, nesse dia, o médico disse, olha, esse remedinho aqui é natural, ela vai ficar mais calminha pra ela não ter crise por cima da outra, por enquanto resolve. Então, a gente comprou esse remédio, eu lembro até hoje, era um remédio verdinho, lembro até hoje. Só que, como o sentimento só aumentava, aí eu dizia, não, vou tomar vou ficar mais ou menos, não, vou tomar 2, porque aí eu durmo mais um pouquinho. E isso foi aumentando, sabe? E quando teve assim o diagnóstico de transtorno da ansiedade generalizada, eu não tinha noção qual era a gravidade, o que realmente era o transtorno da ansiedade, o que estava fazendo no meu corpo, que poderia se agravar para uma depressão, para uma tendência suicida. Então eu não tinha muita noção. O diagnóstico
não mudou minha visão, porque eu não sabia o que era aquilo, sabe? Não teve um profissional pra dizer, ó, é isso, a gente vai tratar dessa forma. E disso, realmente foi tipo, não, sua indicação é remédio e fica por isso mesmo. Então, minha visão não mudou, porque eu não tive muito entendimento, não tive muito norte sobre o que era aquilo que estava acontecendo, digamos assim. Sim. Foi daí que começou a busca incessante, né? Ela realmente começou a tomar esse remédio natural. E eu lembro que você ficou bem dopada, né? Ficava bem dopada. E eu comecei a achar ela estranha porque ela começou a ficar lenta. E ela sempre muito lenta. Ela sempre foi mais resguardada, mais tímida. Mas ela começou a ficar muito lenta. Muito fora de órbita, vamos falar assim. E eu comecei a me preocupar cada vez mais. E aí, a busca por profissionais da área de terapia. Já fazia terapia, intensivou as terapias, né, com psicólogo. E todo psicólogo que ela ia, ela dizia, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, é sempre o mesmo assunto, é sempre o mesmo chororô, né, Emily? E minha angústia só aumentava como mãe, porque eu comecei também a ter medo das crises, né? Começou aí eu também começar a me afligir com a possibilidade dela ter as crises. Então, não podia, meu telefone não podia tocar. Eu dizia, pronto, já é da escola, né? Eu não podia receber uma mensagem da escola, eu dizia, pronto, uma crise. Porque as crises eram do nada, né? Não do nada, porque hoje eu entendo a mente humana, hoje eu estudei, eu sei que não é do nada, né? Tinham gatilhos, tinham percepções que a mente dela tinha como um risco e as crises eram estratégicas. Mas hoje, há 8, 9 anos atrás, eu não tinha essa percepção. Então, eu comecei a também, né, ficar no desespero e na busca constante. E, Emily, antes que a gente entre, né, na resolução do transtorno da ansiedade, em que o transtorno da ansiedade diretamente te atrapalhou? Te atrapalhou nos estudos, te atrapalhou na convivência, nos relacionamentos? Em que você, sendo uma jovem de 13 anos de idade, naquela época que não se falava tanto, não tinha tanto conhecimento, fala para quem está nos escutando, principalmente para os pais, né, para que eles possam entender melhor os seus filhos, em que o transtorno da ansiedade te atrapalhou naquela época? Efetivamente, Sim, né? em tudo. Assim, efetivamente me atrapalhou em tudo. Quem tem transtorno da ansiedade sabe o que eu tô falando, né? Atrapalha em tudo. É uma vida bagunçada. Você tá ali toda bagunçada, não sabe o que é que tá pensando, não sabe por que tá pensando aquilo, não sabe controlar, digamos, que você mesma. Então, atrapalhou em tudo. Eu lembro que na época que eu estudava, atrapalhava muito nos estudos. Eu nunca fui legal em estudo, sabe? Mas nessa época, especificamente, não tinha uma estabilidade de estudo, porque tanto fazia eu estar bem, tanto fazia eu estar mal, tanto eu fazia estar em crise. Então, começaram os julgamentos. Vocês sabem que no meio escolar existe muito bullying, existe muito julgamento, existe muita gracinha. E eu escutava diariamente graças de colegas, professores que não entendiam o que eu estava passando, familiares que também julgavam, essa menina é preguiçosa, é frescura, e toda essa questão. Então, começou o que já estava ruim, as pessoas potencializaram com o julgamento, e a minha vida social foi totalmente afetada, porque, por exemplo, se eu fosse para casa de um amigo e tivesse uma crise lá, como é que vai ser? Quem ia me socorrer? Então, começou toda a minha rede social, assim, a minha vida social foi totalmente afetada, os estudos também totalmente afetados, a época da escola realmente foi realmente uma época da minha vida que foi totalmente afetada, totalmente bagunçada. O transtorno da ansiedade não rouba só a vida, como rouba os sonhos, né? E para uma jovem, assim, realmente um transtorno, como ela mesma falou. Inclusive, assim, quando a gente tem transtorno da ansiedade, a mente tá muito bagunçada, então a gente não consegue, até pessoas que não têm culpa, a gente começa. Então, foi uma época que eu tive muito conflito, a gente tinha muito conflito.
Então, a gente nunca foi de ter muito conflito. Tem conflito com a mãe e filho, óbvio, morava na mesma casa. Mas, assim, a gente foi uma época totalmente transtornada dentro de casa, porque a gente tinha muito conflito. Era questão de, você não fez isso, você tá com preguiça também. Então, era uma época que ela trabalhava demais, então a gente tinha conflito nessas questões. E eu comecei a reagir de uma forma que eu não era. Eu comecei a ser uma pessoa que eu não era daquela forma, por conta do transtorno. Então, além disso tudo, tinha a questão de agir da forma que eu não queria, involuntariamente. Então, foi uma vida toda bagunçada naquela época. O transtorno da ansiedade, ela não mexe só com as emoções, com a sensação. Ele mexe e muda os comportamentos. Né? Então, é um reflexo comportamental daquilo que a pessoa está sentindo. Então, ela começou a mudar os comportamentos, né? Como a maioria dos jovens que sofrem com o transtorno da ansiedade. Ficam mais rebeldes, né? Ficam mais impacientes, né? Ficam sem ânimo e coragem, porque é como se fosse minando a energia. Os pensamentos estão tão confusos, estão tão bagunçados, que isso vai minando, né, a energia e tirando também o prazer de viver. E por isso que eles também se isolam muito. Ficam muito antissocial, vamos dizer assim. E para quem não está passando por aquilo, né, ou para quem acompanha, fica muito difícil a convivência, né, porque você fica só especulando. É isso, é aquilo. Ele tem de tudo. Feito, eu atendi uma pessoa esses dias, a mãe, né, que foi levar o jovem, e ela falou assim, eu não entendo, porque ele tem de tudo. Ele tem tudo, ele tem uma vida maravilhosa. Eu não tive nem 10%, mas não é sobre o que ele tem. É sobre como a mente dele percebeu o que ele vivenciou. É o caso que Emily disse, ela tinha uma vida boa, ela tinha de tudo, né? Uma mãe super presente, carinhosa, uma mãe que dava tudo, tarelê, mas teve algo no contexto de vida dela que a mente foi impactada, né? E que a mente teve os aprendizados e uma hora a conta chega. E chegou aos 13 anos de idade. E, né, voltando, né, na busca para a resolução, a gente chegou na hipnose. Chegou na hipnoterapia. E faz 8 anos que Emily não tem crise, graças à hipnoterapia. E Emily, conta agora, né, para as pessoas, para você com 13 anos de idade, já faz mais de 8 anos que você vive dentro desse mundo da hipnoterapia, do desenvolvimento humano, da evolução. Mas lá atrás, como foi, né, você se liberta daquela dor de uma forma tão rápida, eficaz, né? Então, fala como uma pessoa que passou pela experiência de ter o transtorno e de se libertar do transtorno. Eu lembro que na busca, né, uma busca, continuei com o psicólogo, e eu lembro que teve uma fase que chegaram falando sobre a hipnose. Na época nem era hipnoterapia, na verdade, porque eu não fui exatamente para um consultório, para uma pessoa específica. Eu lembro que tem um treinamento de... Como é que chama? Eita, gente, é um treinamento com hipnose para autoconhecimento. E tinha esse treinamento, manhã foi primeiro, ficou 3 dias lá em imersão. Eu disse, oxe, que doidice. Sem contato com ninguém. E ela fez e voltou assim, radiante. Ela voltou radiante. E aí, todo mundo tem que fazer, você tem que fazer, é extraordinário. Eu só assim. E eu disse, não quero. Eu não sabia o que era. Ia ficar 3 dias lá com um povo que eu não conhecia, sem celular. Imagina a pessoa na adolescência. Eu disse, não quero. Ela disse, você vai. Você vai, pronto, e acabou-se. Aí, fui, né? Aí, chegando lá, era um treinamento. E, assim, até hoje eu não sei explicar em palavras tudo que eu vivi ali dentro. Porque eu resolvi a minha vida toda em 3 dias. E aí, você faz as dinâmicas, né? Quando você volta, eu digo, meu Deus do céu, como é que isso é capaz? Tinha coisas que eu precisava resolver, que eu não imaginava que eu precisava resolver, que me afetava tanto. E... era extraordinário, foi extraordinário. E foi tudo na base da hipnose. Eu poder acolher a minha criança lá que estava sofrendo foi, assim, não tem palavra, gente, não tem palavra. Isso é tudo resolvido em 3 dias, eu voltar para casa, transformada, voltar outra pessoa, sem todos aqueles sentimentos que me atormentavam. Foi assim,
realmente uma virada de chave, sabe? Virou a chave e ali começou uma nova vida. Desde daquele, porque é um treinamento superficial. Eram o quê? 40 pessoas, eram muitas pessoas. Então era superficial, não era uma coisa pra Emily. Vai lá no consultório e trata Emily, os problemas de Emily. Não, era uma coisa superficial, generalizada com 40 pessoas. E eu saí totalmente transformada. Foi realmente uma mudança. Então imagine... você que tem a oportunidade, né, de ir num consultório e tratar os seus problemas com a hipnoterapia totalmente voltado para você. Personalizado e individualizado, Não deve ser pouca coisa, não. Então, quando eu cheguei em casa, foi realmente outra vida, outra história, foram outras atitudes, outros comportamentos. Desde aquele dia, desde aquele ano, desde aquela época que eu não tive mais uma crise. Todo mundo que me pergunta diz, eu não tenho crise de ansiedade há 9 anos. Mas você tem ansiedade? Eu não tenho nem ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa normal. Comprei como alguma coisa, né? Tá pra chegar, tô ansiosa. Mas crise de ansiedade eu nunca nem cheguei perto, pra falar a vocês. Eu nunca cheguei perto de ter uma crise desde esse como dia. Como era, da mesma forma que era, como né? era novamente. E ela falando dessa experiência, né? Muitas pessoas me perguntam, como você se tornou hipnoterapeuta? Através dessa experiência, né? Tudo que nós vivemos nessa imersão, que é uma imersão, eu comecei a pensar, isso é muito extraordinário. Isso tem que ser, né, formatado de uma forma que leve a outras pessoas e que seja mais rápido, que seja ainda mais direto e personalizado. Foi aí quando eu comecei a me especializar, a estudar, né? Deixei de ser empresária para poder realmente me dedicar à mente humana e através do estudo, né, da neurociência e do comportamento, foi que eu cheguei realmente ao método do qual eu trabalho hoje, que é totalmente direcionado, né? Não é algo, como ela falou, superficial. Porque assim, nessas imersões, eu e ela, a gente teve resultados sensacionais. Mas a maioria das pessoas não tem. Porque tem pessoas que precisam de um direcionamento, né? Precisam ser algo mais efetivo, algo mais individualizado. Pessoas que são mais fechadas, né? Que não consegue ter esse raciocínio tão lógico, tão direto para encontrar. Realmente. Não é aberto, não vai aberto. Então não resolve nada. Exatamente. Então foi daí que eu desenvolvi, né, a metodologia que eu trabalho hoje, que inclusive ela sempre passa por ela, né? Mesmo ela tendo passado pela imersão, ela tem tido todos os resultados, mas pelo menos uma vez por ano a gente faz terapia, a gente entra em hipnoterapia, né? A gente faz o nosso processo lá de manutenção anual, que é justamente para manter as nossas mentes, né, tratada, ela bem equilibrada, ela bem resolvida, vamos dizer assim. E é uma vida nova, né? Depois que eu passei pela imersão, foi realmente uma transformação, uma virada de chave na minha mente. Realmente, assim, depois dali eu não tive mais crise. Porém, eu ainda tinha coisas a resolver. Eu tinha muitas questões que não foram resolvidas, porque, como eu disse, era uma questão de uma imersão com 40 pessoas. Então, não era totalmente efetivo, personalizado. E depois disso, eu precisei realmente passar por uma hipnoterapia pra mim, comigo, porque eu ainda tinha questões a ser resolvidas. Eu tinha questões que precisavam ser resolvidas. E, por exemplo, de 1 em 1 ano, digamos que eu faço hipnoterapia. E por que de 1 em 1 ano faz hipnoterapia? Porque nós somos seres humanos. E, por exemplo, os meus problemas não mudaram. Com quem eu tinha problema, a pessoa continuou sendo do mesmo jeito. Os problemas que eu tinha com as pessoas que eu tinha continuaram da mesma forma, nada mudou, nada se resolveu. Quem mudou realmente foi eu, a forma que eu via, a forma que a minha mente entendeu. Então, de 1 em 1 ano, ainda tem problemas, ainda tem questões. Engravidei, tive minha filha, então tem coisas que impactam demais a nossa vida e que de 1 em 1 ano eu tô lá sentada na cadeira e é maravilhoso.
E que, na verdade, né, são novas demandas. Exatamente. São novas demandas, porque as demandas que você tratou foram tratadas. Sua mente foi reeducada, reeducou. Não é que, tem que resolver de novo aquilo que foi resolvido. Não. São novas demandas que ninguém está imune, né? Seria muito bom que você fizesse um processo e ficasse imune pro resto da vida e não tivesse mais nada. É igual o dentista, a gente ia só morrer de fome, né? Porque imagina um dentista, você vai lá, tem uma cárie, resolve aquela cárie e não precisa nunca mais voltar para ele. Não faz sentido. Não ia ser ser humano, né? Com emoções. Exatamente. Que tem demandas, que tem coisas que acontecem no dia a dia, que lida com outras pessoas, que lida com situações adversas. Então, existe coisas que vão acontecendo no decorrer do tempo. Por isso que eu falo sempre para os meus pacientes, uma vez por ano, faça uma manutenção. Veja como é que a sua mente está se adaptando a tudo que aconteceu durante aquele ano, para que você não acumule questões para mais na frente não se arrepender de ter feito a manutenção. Então é isso que nós fazemos, né? Tudo que a gente resolveu foi resolvido. Por isso que não é semanal, por isso que não é de 15 dias, por isso que não é de mês em mês. É uma vez por ano, que a maioria não fazem. A maioria não fazem, porque não tem essa demanda toda, na verdade não vai ter sintomas. Em um ano você não consegue acumular questões que tragam sintomas, entende? E é um erro das pessoas buscarem ajuda apenas quando estão com os sintomas. Né? Não espere ter o sintoma, não espere acontecer o que aconteceu com Emily, né? Ter as crises de uma forma tão impactante para poder buscar ajuda. Busque ajuda nos primeiros sinais. Quando começar com angústia, com tristeza, com mudança de comportamento, com estresse, com ansiedade. Então, no pequeno sinal, né? Parem para olhar para os seus filhos. Olhe nos olhos dos seus filhos. A mensagem de hoje, né? O que a gente quer hoje é principalmente trazer a conscientização para os pais. Eu como mãe, ela como filha, né? A intenção da gente hoje é trazer consciência para vocês pais, né? Que os seus filhos estão dentro da casa de vocês, estão no quarto sofrendo e muitas vezes por não olharem nos olhos, por acharem que seus filhos estão no quarto, estão bem. Vocês estão simplesmente guardando dentro de casa uma bomba relógio, como aconteceu comigo, né? Não chegou a algo mais profundo ou pior, porque eu fui rápida. Né? A Emily teve acho que 3, 4 crises e eu já corri, digo, não, vamos buscar, eu quero, e comecei a falar para todo mundo. Eu não podia ver ninguém, que eu dizia assim, você já ouviu falar em transtorno da ansiedade? Você conhece alguém que tem? Você conhece alguém que trata? Porque eu queria solucionar o mais rápido. Então, a mensagem hoje é essa, né? Busquem ajuda o quanto antes. Olhem para os seus filhos, olhem para os adolescentes, olhem para as crianças. E, assim, uma coisa que eu também quero trazer como mãe é que seus filhos é reflexo de você. Eu pensei nisso agora. Seus filhos é reflexo de você. Eu era uma pessoa cheia de angústias, cheia de dor, cheia de tristeza, extremamente ansiosa, extremamente dedicada ao trabalho. Eu tinha muitas questões e, de uma certa forma, eu não fui a causadora, mas eu potencializei tudo que ela sentia. Faz sentido, Emily? Faz total sentido. Eu não fui a causa, né? Exatamente. A causa do transtorno da ansiedade dela. É muito claro pra gente hoje, né? Mas eu potencializei. Porque tudo que eu sentia, de uma certa forma, foi reflexo nela. E potencializou as dores dela. E ela tá aqui pra não me deixar mentir, né? Faz sentido, né? Exatamente. E assim... Eu ia falar exatamente isso, que você tem que olhar para o seu filho, isso é um fato, mas antes de olhar para o seu filho, olhe também para você, sabe? A realidade de onde ele foi criado, do meio que ele foi criado, porque muitas vezes os pais tentam justificar. Ah, meu filho passou por isso, mas ele tem de tudo. Ah, meu filho passou por isso. Ah, por exemplo, o pai do meu filho abandonou, mas meu filho tem uma mãe presente, tem uma família, tem de tudo, então ele não tem motivo. Olhe para o meio que ele foi criado, porque às vezes a gente acha que deu de tudo, tem de tudo, mas são coisas que a mente percebeu dele de outra forma, e são coisas que uma coisa não substitui a outra. Então, é realmente isso, você olhar o meio que seu filho foi criado, e talvez você seja tão doente
quanto ele. Só que seu corpo, sua mente reage de outra forma. Gente, hoje os remédios estão banalizados. É uma coisa normal, é uma coisa que em casa tá a mãe, o filho, o tio, o pai, tudo tomando Rivotril numa mesa de jantar. Já tomou seu remedinho de dormir hoje? Tem colegas conhecidas que chegam em mim, não, porque eu tô tomando Rivotril, tô com 20 anos tomando Rivotril. E o velho de 80, de 60, que nem um velho deve tomar, minha gente. Mas um jovem, um adolescente com 20, 22 anos tomando Rivotril pra dormir, porque se não tomar tem insônia. Que vida é essa? Que qualidade de vida é essa? O povo tá sem noção, realmente. Aí, não, porque minha mãe toma mais do que eu. Aí, exatamente, é um reflexo. É exatamente isso. Eu tomo, mas minha mãe toma pior do que eu. Eu tenho transtorno da ansiedade, minha mãe tem depressão. Já tentou se matar na minha frente não sei quantas vezes. Aí, observe seu filho, mas também se observe. Olhe pra si, si, observe. Né? E veja realmente que é uma urgência, tem que se tratar como urgência. O povo normaliza uma coisa que não é pra ser normalizada. Remédio não é pra ser normalizado. Transtorno emocional, transtorno mental, não é pra ser normalizado de forma nenhuma. Então, cuide de você e cuide do seu filho também, mas principalmente veja o meio que ele tá sendo criado. Principalmente de você, né? Porque exatamente. Se os pais não estão bem, não dá pra fazer bem aos seus filhos, né? Essa é a verdade. E assim, não é por acaso que o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Não é por acaso, né? A gente vem de uma geração doente. Não é a geração de hoje que está doente. Se fala muito, né? A geração atual está doente. Não, ela vem de uma geração doente, né? Já trazemos isso de gerações a gerações, né? Isso vem bem de lá atrás. Então, é uma coisa que está se perpetuando e vai refletindo nas outras gerações. Então, cabe a você quebrar esse ciclo. Cabe a você, né, se tratar por você e pelo seu filho. E assim foi o que eu fiz, né? Como ela mesma falou. Primeiro eu fui para a imersão, porque eu sabia que eu tinha muitas dores, né? Eu tinha tantas dores quanto ela, que daí eu levei ela e tudo isso fez com que, né, eu travasse essa luta, né, pela saúde mental, pelo bem-estar, porque hoje eu acredito que só existe um mundo melhor com pessoas melhores, com pessoas com suas mentes tratadas, né? E como ela falou muito bem, o remédio não trata, gente. O remédio é um paliativo. A gente vê muito hoje uma banalização muito grande, né? É um remedinho para dormir, outro remedinho para acordar, um remedinho para ficar calmo, outro remedinho para poder ter atenção. E assim, de remedinho em remedinho, tem pessoas dependentes, tem jovens, né, adolescentes dependentes, tomando vários remédios, misturando remédios com bebidas, porque a sensação tem que ser um êxtase, e aí onde a nossa sociedade vai parar. Não, e dou mais um adendo, e é assim, não é que o medicamento seja... tem medicamentos que são necessários em alguns casos, mas eu vejo um jovem com transtorno da ansiedade, com insônia, aí, não consegui dormir hoje, tomo um Rivotril. Aí amanhã eu também não tomo Rivotril. Nem é um tratamento, que ele vai para um psiquiatra que tem um tratamento realmente, que pelo menos... Que foi direcionado, é uma automedicação na quantidade que quer, quando quer, no dia que quer. Então, é uma coisa assim que as pessoas estão brincando hoje com medicação. As pessoas estão brincando com a mente e pensam que se podem se medicar e é normal. Virou piada na internet. Gente que toma remédio hoje parece... vou tomar remédio, parece que tá dizendo que vai ali fazer um lanche. É uma apologia, virou né? Piada. É uma apologia muito virou grande. Graça usar Rivotril. Eu vou dizer, virou moda. Virou pessoas que viram... Isso é muito preocupante. Toma esses remédios, assim, fazendo piada com a própria situação. Então... E isso também é muito ruim para quem realmente precisa. Porque tem pessoas que têm transtornos, que têm condições que precisam daquele remédio. É igual fazer piada com o CAPS. O CAPS não tem que ser um título de piada, não tem que ser algo que a gente tenha isso como uma graça. O CAPS é necessário e de total, como é que eu posso dizer, eficácia.
e muito importante para a sociedade. E não pode virar meme, não pode virar gracinha, né? A gente tem que começar a botar cada coisa no seu lugar. Então, coisas sérias têm que ser tratadas com seriedade. Do que, infelizmente, o nosso país está banalizando tudo, virando tudo gracinha. E é importante uma pessoa jovem falar sobre isso, né? Porque ela tá no TikTok, nós pais por muitas vezes não estamos, né? E é no TikTok que tá rolando lá as coisas que fazem parte dos nossos filhos, né? No TikTok é nessas redes paralelas e que tá lá justamente essa apologia ao medicamento, apologia à sexualidade, apologia às drogas, e a gente precisa ter muito cuidado, porque o nosso futuro depende dos nossos jovens, né? Dos nossos filhos. Então, é muito bom estar escutando essa fala. E prestar bastante atenção, né? Para que a gente possa observar os comportamentos dos nossos filhos. Porque os comportamentos é que falam mais do que as nossas palavras. Com certeza. E mais uma questão é que eu vejo, a gente trabalha juntas, né? E eu não trabalho com saúde mental, mas vivo a saúde mental todos os dias. Então, é parte do meu dia a dia. Eu acordo e durmo falando sobre. Eu sou especialista em marketing, mas um pouquinho especialista em saúde mental. Cara, a vivência, que eu vivo, né? Isso. E o que eu vejo muito, e eu acho um absurdo, são pessoas no fundo do poço, toda lascada, já tomando todo tipo de remédio, já dobrou a dosagem 50 milhões de vezes, já foi para milhões de psiquiatras, não resolveu, gastou milhões em tratamentos que não resolveram, que não acreditam. Não é uma obrigação de ninguém acreditar em nada, certo? Não é uma obrigação. Mas se você já tá no fundo do poço, você tem que tentar de tudo. É mais um recurso. Você tem que acreditar na sua melhora. Muitas pessoas não acreditam nem que vão sair daquilo. Ou por muitas vezes não querem nem acreditar, né? Exatamente. Existe um ganho. Existe um ganho, algumas vezes, com o próprio transtorno. Como essas pessoas que estão divulgando aí na internet, estão ganhando milhões de seguidores, e estão aí influenciando pessoas e falar assim, eu sofro de transtorno da ansiedade, eu tomo tal remédio, eu tenho essa comorbidade, porque hoje também eu vejo que é como se fosse bonito. Eu tenho tal coisa, eu tenho um diagnóstico. É uma justificativa para as coisas que... eu justifico aquilo que eu faço com um transtorno. Eu justifico meus comportamentos com esse laudo. Eu justifico. Se eu tenho depressão, eu justifico. Então, eu vejo pessoas que não querem buscar até os últimos recursos. Vejo muitas pessoas tratando o que é questão de consultório em igrejas, em bar, em roda de amigos. E, gente, transtorno da ansiedade, depressão, tendência de suicídio, o que foi para ser tratado com profissionais. Não tô dizendo que é para ser tratado com ela, não. De preferência com ela, porque é o que resolve. Mas é para ser tratado com profissionais. Não banalize, não trate como se fosse uma coisa que eu posso deixar para resolver daqui a pouco. Porque eu digo mais que, por exemplo, se a gente não tivesse buscado a hipnoterapia, eu tivesse entrado nos remédios, hoje eu não sei quantos remédios eu estaria tomando, não sei se eu estaria hoje aqui, porque evolui de depressão, evolui para uma tentativa de suicídio, e naquela época eu não tinha coragem de pensar em suicídio ou em tirar minha própria vida, mas eu pensava, ai meu Deus do céu, e se eu morresse, será que passava? Então, de querer ou não, de uma certa forma, era pedindo pra morrer. Então, eu já pensava, e se eu morresse? Eita, se eu morresse hoje, será que isso se resolvia? Então, não era, vou me matar, mas era, se eu morrer, tava ótimo. Então, era um desespero pra resolução de tudo que sentia. Isso ia evoluir, ia pra uma depressão, ia pra uma tentativa de suicídio, e ia ser mais uma vida perdida por não ter tentado algo coisas, que realmente é eficaz. É efetivo e eficaz. Exatamente. Então, muitas pessoas pensam no valor, muitas pessoas pensam no que vão achar. Tem gente que chega lá, não, porque eu falei pra minha cunhada, pra minha sobrinha, elas disseram pra eu não vir. Certo, mas a tua cunhada e a tua sobrinha vai estar contigo lá nas crises, tá lá dentro da tua casa, fazendo o que você não tá fazendo, não vai. Então, ou sente o que você sente, né? Sente o que você sente, ninguém sente o que você sente. Então, essa questão de opinião também, se a gente tivesse pensado... Principalmente hoje que os remédios estão banalizados, ia ter tomado qualquer remedinho que qualquer pessoa tinha dito e ia continuar na mesma coisa, ou pior. E então... o que assim, eu falo, né, para todos os pais, não negligencie a saúde mental dos seus filhos. Pode até negligenciar a sua,
porque você é um adulto, você já tem maturidade, você tem responsabilidade, você tem boleto para pagar, então você tem outros comportamentos. Já o adolescente não. O adolescente não tem toda essa obrigação. O adolescente não tem maturidade para lidar com tanta dor, né? Com uma angústia, um vazio, uma tristeza. Ele não tem maturidade. Ele não está ainda com seu cérebro todo formado para saber tomar decisões, né? Então, os números de jovens que tentam contra a sua própria vida só aumentam. Então, se você é pai, se você é mãe, não negligencie a saúde mental do seu filho, porque perder um filho numa situação desta é a pior dor que um pai pode sentir. Eu nunca perdi um paciente, mas eu já tratei pais de adolescentes que tiraram a sua própria vida. E é uma dor imensurável. É algo que, assim, eu não desejo para ninguém. E eu digo, se você está percebendo o seu filho mudando de comportamento, leve ele para terapia. Leve ele para terapia, não é para os remédios. O primeiro recurso que você tem que buscar não é remédio, é terapia. Eu, lógico, óbvio, trabalho com a hipnoterapia que transformou as nossas vidas. Eu tenho milhões de pessoas que já passaram pelo meu consultório, que tiveram suas vidas transformadas e salvas. Eu vou dizer a você, busque a hipnoterapia. Não precisa ser comigo. Não precisa ser comigo, eu não tenho essa ambição de tratar o mundo. Eu não tenho essa ambição de tratar o mundo, mas eu tenho a ambição que todas as pessoas busquem a hipnoterapia. Esse é o desejo do meu coração, porque eu sei que é eficaz, né? Eu já tratei centenas de jovens e adolescentes que hoje me encontram na rua, né? Há uns 15 dias atrás eu encontrei uma adolescente que eu atendi, a Emily até estava comigo, e ela no shopping, tia Keila, me abraçou, me beijou. Eu vou ter que ir lá no seu consultório porque eu tenho muitas novidades, eu estou com muitos planos, muitos sonhos. E era um jovem que tinha perdido os seus sonhos por conta do transtorno da ansiedade. Então, isso é libertador. E eu sei que para o pai e para a mãe dela não tem preço, né? Não tem preço, tem valor. Porque as vidas dos nossos filhos têm valor. As nossas vidas têm valor, mas a gente dá as nossas vidas pelos nossos filhos. Eu digo por experiência própria. Naquela época que eu vi a Emily desfalecida, quantas vezes eu fui levar ela para o hospital e pedindo assim, Senhor, poder ser comigo? E eu vou me emocionar. Porque eu ia pensando, eu saía do Adventista, para quem é daqui de Caruaru vai saber, eu saía do Adventista cortando o Maurício Natal para ir para o hospital da Unimed. E eu ia o caminho todo buzinando, gritando, dizendo assim, eu queria que fosse comigo. Porque nós, pais, preferimos que seja conosco, mas a gente pode evitar. Então, evite que o seu filho, né, tenha uma crise de transtorno da ansiedade generalizada, que entre numa depressão, que tente contra a sua própria vida. E a forma de evitar é olhando nos olhos do seu filho e buscando ajuda no primeiro sinal. No primeiro indício que ele possa estar mudando de comportamento, busque terapia. Busque terapia para poder entender o que está acontecendo e para você poder ajudar seu filho de uma forma mais eficaz, sem julgamento, sem pressão. Então, para realmente direcionar. Me dá a última palavra, né? Fala, eu já me emocionei aqui. Fala para quem está nos assistindo, né? A sua fala como adolescente, como uma jovem que teve depressão ou teve transtorno da ansiedade na adolescência. Fala para esses pais, assim, o que você diria, né? Pela sua vivência. E hoje você sendo mãe, né? O que você falaria? É assim, Emily de 13 anos atrás... De 8 anos atrás. De 8... Emily com 13 anos, eu ia dizer na verdade. Uhum. Emily com 13 anos, se não tivesse passado pela hipnoterapia, por tudo que eu passei pelo tratamento totalmente efetivo e eficaz, não seria jamais perto da pessoa que eu sou hoje. Eu digo porque, além de tratar as questões que eu tratei outras que me formaram a mulher que eu sou, sabe? Então, assim... A Emily de 13 anos atrás jamais chegaria aos pés de quem eu sou hoje. Isso eu falo porque eu sei toda a minha história, sei toda a trajetória, sei toda a nossa trajetória. Então eram muitas questões, eram muitas dores que hoje realmente eu não sei como eu estaria. E foi graças, não posso terminar isso aqui sem falar isso, foi graças ao olhar da minha mãe. Se ela não tivesse olhado por mim, não tinha quem olhasse.
Mas se ela não tivesse olhado por mim, não tinha quem que olhasse, sabe? E quando eu vi o acolhimento da parte dela, ninguém poderia me entender. Se eu pisasse o pé fora de casa, ninguém me entendesse, estava bom, porque dentro de casa tinha alguém que me entendia, tinha alguém que estava passando pela dor comigo e tem alguém buscando pela minha melhora. Então, se minha mãe não tivesse olhado nos meus olhos, se ela não tivesse procurado tratamento, se ela não tivesse acreditado até o fim que o remédio seria a última opção, eu realmente não sei se eu estaria aqui. Mas a mensagem que eu tenho para passar para os pais é que não negligencie, não banalize, não pense que é frescura, não pense que é preguiça. Hoje eu vejo muitos pais ausentes, pais ausentes. Não tô falando de pai, porque isso já é praxe. Abandono de pai já é praxe. Mas assim, pais ausentes, que eu digo mãe e pai trabalhando absurdamente para dar coisas aos seus filhos. E a presença, sabe? E o sentar na mesa. E a presença mesmo. Então, estão deixando isso pra trás. São pessoas que estão querendo status, estão querendo cada vez ser profissionais maiores, pessoas maiores, e estão esquecendo dos seus filhos. Então, a negligência, pode ser que você não tenha abandonado seu filho e ir embora, mas você tenha abandonado ele dentro de casa, botando trabalho por cima de trabalho. Então, você também parar para se observar. Como eu tô criando meu filho, Heloísa tem 2 anos, e eu hoje, como mãe, por tudo que eu passei, eu observo também o meu esposo como pai. E assim, todos os dias eu acordo e eu digo, será que essa minha atitude não vai ter dano na mente dela? Claro, a gente é ser humano, eu sei que eu vou errar, eu sei que eu erro, mas assim, eu sempre penso, será que essa minha atitude vai ter dano? Eu lembro que semana passada, Guilherme disse assim, vamos sair. Aí eu disse, não vou sair, porque eu já trabalhei a semana todinha. E a gente tem que trabalhar, isso é fato. A gente tem que trabalhar. Eu já trabalhei a semana todinha, não quero deixar a Heloísa mais com ninguém. Mas assim, tem mães que trabalham a semana toda, deixam o filho no final de semana pra curtir, pra sair. O seu filho vai ter dano daquilo. Então é muita gente pensar como a gente reflete na vida dos nossos filhos. Toda a atitude da gente, todas as escolhas vão refletir na vida dos nossos filhos. Então é realmente olhar, é sentar, é conversar e procurar, gente, procurar. Se você não acredita mais em recurso nenhum, procurar hipnoterapia. Que geralmente os pacientes chegam assim. Eu vou até... Quando já não tem mais saída. Só pra finalizar, vou não contar tenho nem esperança. Um relato. Eu tô no atendimento todos os dias. Quando vocês falam no WhatsApp, é comigo que vocês falam. E eu vejo questões absurdas. A gente teve contato com a mãe, não faz muito tempo, com a mãe que a filha já tinha tentado se suicidar. Gente, ela não sabe dizer nem quantas vezes que a filha dela tinha tentado se suicidar. Já tinha procurado terapia. Ela era do meio, já tinha procurado terapia, já tinha procurado tudo e não tinha resolvido. Aí a gente ficou impactado, porque a hipnoterapia iria salvar a vida daquela jovem, muito jovem, e iria salvar a vida. E assim, vou falar. Quando a gente fala que sabe o valor, desaparece. Como é que sua filha tá no fundo do poço? Sua filha já tentou o último recurso, quer tentar tirar a própria vida, e você não vai além. Porque eu ia até... vale, né? A vida do seu filho. Eu ia de pé pra outro país atrás de alguma coisa pra curar a minha filha. Quanto mais uma coisa que eu fiquei sabendo aqui em Caruaru, que, não sei, não tenho certeza se vai funcionar, mas não quero certeza não. Se funcionar, tirou a minha vida, né? Tirou a minha filha do pé da cova. Tem muita gente que diz, mas é caro. Certo, minha gente, organizar um velório, comprar um caixão é muito mais caro. É porque o povo não pensa que a morte tá batendo na porta daquela pessoa. O povo não pensa. Então, organizar um velório, comprar caixão e tudo mais, posso lhe garantir que é muito mais caro. Então, você tem que cair nessa realidade. Porque você, pra comprar um celular, pra comprar uma viagem, é no instante. Agora, quando é pra falar em saúde, estética, o povo gasta rios de dinheiro. E mas quando é pra fala em saúde mental, não, porque eu vou me organizar, tá certo? Talvez, quando você se organize, seu filho não esteja nem mais aqui. Infelizmente, isso é uma realidade, né? É uma realidade bem cruel. E pra gente que trabalha aqui, que trabalha com saúde mental, né? Que o desejo da gente é ver as pessoas bem, dói, né? Quando a gente vê jovens tentando contar a própria vida e as pessoas pensando em valor, né? Pensando em dinheiro. E quando você vê que é uma pessoa que não tem realmente condição,
você fica calada. Mas quando é uma pessoa que tem condição, que faz viagem internacional, que troca o carro todo ano, que vai lá botar o botox, o preenchimento, aí você fica assim, poxa vida, para aquela pessoa a vida não vale nada, né? A vida não vale nada, né? A aparência vale muito mais, né? Porque a gente é duas vertentes, né? A vida e a aparência. A exposição, né? O que eu posso expor vale mais do que... Porque ninguém a vai saúde sair. mental não é mensurável, Ninguém né? vai sair Não dá por pra aí, ver. eita, fiz uma terapia, viu? Salvaram minha vida. Eu tava todo lascado e salvou minha... Ninguém vai sair porque todo mundo quer ser bom, quer ser o melhor, quer ser o maravilhoso. Mas todo mundo sai assim na rua. Então, é o que a gente pode mostrar, é o que a gente não mostra, mas pode sentir, né? Mas, enfim, é sobre isso, né? Sobre valorização da vida. Estamos em Setembro Amarelo, já finalizando. E a nossa fala é sobre valorizar a vida, né? A vida não tem preço, gente. A vida não tem preço. Esse é um fato, né? Então, a gente precisa fazer de tudo que tiver ao nosso alcance pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde mental. Você não é nada sem saúde mental. Não existe vida sem saúde mental. Você pode até sobreviver. Você pode até expor aquilo que você tem. Mas não é sobre ter, é sobre ser. Porque quando você estiver sozinho, com a sua cabecinha no travesseiro, é você com você com os seus sentimentos, você com os seus pensamentos, você com a sua perturbação e o seu desespero. Então, pensa sobre isso, né? Pensa no que o teu filho pode estar passando, caladinho lá no quarto, né? Quando ele bota a cabecinha no travesseiro, o que é que deve estar passando na mente do teu filho? As pessoas Pensa sobre isso. Que o suicídio nunca vai chegar para uma pessoa próxima. E eu acho que a morte mais dolorosa, assim, dolorosa que eu digo para as pessoas que ficam... A morte mais dolorosa, o que mais choca é o suicídio. Porque eu vejo muitas pessoas que dizem, eu poderia ter feito mais. Depois que morre, pensa em todas as possibilidades, a culpa. Que eu poderia ter feito. É um tipo de morte que é a mais chocante, eu acredito. Então e sobre mais chocante isso, e mais né? banalizada. Então pensem sobre isso. Que afinal de contas, né, a cada 40 segundos se comete um suicídio. Então, neste minuto, alguém está tirando a própria vida. Então, que não seja ninguém próximo de você, que não seja você, né? Mas para isso a gente precisa ter conscientização. Então, essa nossa fala foi justamente para trazer consciência do quanto é importante a gente olhar para os nossos jovens, já que eles são alvos bem mais fáceis, né? Até mesmo porque hoje, né, existe o bullying e agora o bullying cibernético, que é muito mais fácil, porque o teu filho está dentro de casa e está sofrendo bullying, porque na nossa época a gente só sofria na escola e hoje não, eles estão dentro de casa e o bullying vai para dentro de casa junto com o celular. Então, observa teu filho, né? Observa teu filho, observa os comportamentos e se observa e busca ajuda.